Olá pessoas! Voltamos com os nossos vídeos semanais do YouTube, agora que o nosso evento já passou. E no vídeo de hoje eu vou fazer um outro caderno com costura long stitch, é uma pequena variação. Eu já tenho outras variações aqui no canal que eu vou deixar linkadas aqui embaixo para quem quiser. E essa aqui é uma outra variação que eu achei super legal também, porque ela te dá a possibilidade de usar até 4 linhas diferentes. Ela é uma variação super simples, a única coisa que é um pouquinho mais chata é que você tem que costurar 2 cadernos ao mesmo tempo, então acaba que fica um pouquinho bambo, mas o resultado fica super legal, então é uma costura super viável de fazer para vender. Antes da gente começar, não esqueça de deixar o like aqui embaixo e de se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. E clica no sininho também para ativar as notificações e você ser avisado quando eu lançar um novo vídeo toda semana. Não esqueçam também de me seguir nas redes sociais, Instagram, Facebook e entrar no canal do Telegram. Vamos começar, como sempre, pelos cálculos de tamanho. Eu já separei aqui 2 artboards do meu papel de miolo e do meu papelão. O meu papelão ele é ligeiramente menor do que um A4, tá? Ele é 20.8, porque é a medida que vem cortada do fornecedor, igual eu sempre falo aqui. Vamos começar então pelo papel de miolo. Se eu pegar o papel de miolo e dobrar no meio, que é o que eu quero para poder ter um tamanho A5, eu vou ter aqui 14,85, certo? Então seria 14,85 por 21 de altura. Essa aqui seria o meu miolo dobrado ao meio, certo? Porém, quem acompanha aqui também sabe que toda vez que eu dobro o bloquinho, eu sempre corto as pontas depois para tirar as pontinhas duplas. E eu sempre corto em torno de 6 milímetros, então ele ficaria aqui, na verdade, com 14,2 por 21, tá? Essa que seria a medida, já vou corrigir aqui, 14,2. E aí, considerando então um miolo final de 14,2 por 21, qual seria o meu tamanho da capa? Para esse tipo de costura, desse tipo de encadernação que a gente vai fazer, eu sempre considero 6 milímetros a mais para cada dimensão, certo? Para fazer o tamanho final da capa. Então, a gente teria aqui, se meu miolo é 14,2 por 21, eu teria 14,8 por 21,6, correto? Esse aqui seria o tamanho final da capa. Porém, deixa eu até aumentar aqui de uma vez pra gente já colocar ele ali no papelão pra gente ver se é possível ou não, a gente já sabe que não vai dar, né? Porque a altura do papelão é menor, a altura do papelão é 20.8, então eu já tenho naturalmente que diminuir a altura aqui pra 20.8 pra eu conseguir colocar isso aqui, certo? E aí, supondo que a gente dobre aqui, ele já daria perfeitamente 2 capas no papelão, mas a altura tem que ser 20.8, senão não cabe. Então já vamos passar aqui pra 20.8. Deixa eu consertar aqui de uma vez. Então esse aqui seria o tamanho final da capa, certo? Com esse tamanho final da capa, qual que é realmente então o tamanho final do miolo? Agora eu tenho que ajustar a altura, já que eu diminuí a altura aqui para 20.8. Eu considero aqui na largura 6 milímetros a menos, 14.2, e aqui também 6 milímetros a menos, 20.2, tá? Aqui vai ser diferente dos 21 que tinha dado antes aqui. Então a gente tem aqui a medida final da capa, a medida final do miolo. Lembrando também aqui que a medida final da capa desse tipo de encadernação que a gente vai fazer não é a mesma medida do papelão. A gente vai fazer uma encadernação que é de costura aparente, que a gente vai costurar direto na lombada. Para esse tipo de capa, qual que é o cálculo que eu faço? Eu tenho papelão, deixa eu já até botar o papelão já do tamanho certo, né, melhor. E aí, normalmente, eu tenho o quê? Eu tenho o papelão da capa e tenho mais uma lombada, um gap aqui, né, na verdade, ou canaleta, você pode chamar como você quiser, que é essa distância entre o papelão da capa e a lombada que vem aqui, certo? Vamos botar aqui de qualquer jeito, só para vocês entenderem. Então, eu tenho aqui, nesse caso de encadernação, eu costumo trabalhar com um gap de meio centímetro. Por que eu trabalho com meio centímetro? Eu sempre faço a espessura do meu papelão, que é 2 milímetros, no meu caso específico, mais o tanto que eu quero que a capa sobressaia em relação ao miolo dividido por 2. Então, se o meu miolo, ele tá sobressaindo, a minha capa, aliás, ela tá sobressaindo em relação ao miolo em 6 milímetros, eu vou acrescentar aqui 3 milímetros, que é a metade. Então, seria a espessura do meu papelão 2, mais essa metade, que é 3 milímetros. Por isso que eu trabalho com um gap aqui de 0,5, tá? Então, meu gap seria 0,5, já vou anotar aqui também. E aí, o que é importante a gente saber também? O tamanho final da capa é essa soma do tamanho do papelão mais o tamanho desse gap. Esse é que é o tamanho final da capa, tá? O tamanho final da capa não é o tamanho só do papelão, você tem que somar com o gap aqui. Então, se eu tenho um gap de 0,5 e o meu tamanho final da capa aqui é 14,8, qual seria o tamanho do meu papelão? Eu teria que tirar esse 0,5.
ficaria aqui 14,3, porque aí, quando eu pegar um papelão de 14,3 mais um gap de 0,5, eu vou ter uma capa final de 0,8, que é 6 milímetros a mais do que o meu miolo, certo? Essa aqui é a conta que eu faço. Então, esses aqui vão ser os meus tamanhos finais, tá? Se você ficou com dúvida, volta aqui no vídeo, assiste de novo, para você entender bem esses cálculos, ok? Então, esses aqui são os tamanhos. Aqui, na verdade, é tamanho do papelão, né? Deixa eu só corrigir aqui para ficar certinho. Então, tenho aqui tamanho do miolo, tamanho do papelão. Vou botar mais ou menos na ordem aqui para ficar mais fácil de entender, certo? E tamanho do gap. Que aí eu acho que fica mais fácil de vocês entenderem, rever aí, volta, assiste de novo para vocês entenderem sem problemas, certo? E aí a última coisa que fica faltando é o tamanho da minha lombada, né? A minha lombada vai ter a mesma altura do meu papelão, certo? Então aqui a altura vai ser 20,8 e a largura vai ser a mesma largura dos meus bloquinhos. E você já tem que estar com o seu bloquinho pronto, com seus bloquinhos de folhas, de miolo. Aí você vai colocar eles um em cima do outro, como se já estivessem prontos, né? Bota a régua do lado, pressiona ligeiramente para você ter mais ou menos uma medida. O meu, ele tá dando em torno de 2 centímetros, mas eu sempre trabalho com meio centímetro a mais aí de folga. Então, minha lombada vai ser 2,5. Você pode adaptar da forma como você quiser aí para o seu projeto, tá? Então, essas aqui são as minhas medidas. Eu já tô com os meus pedaços de papelão cortados e com o meu revestimento também cortado da forma como a gente calculou no computador. O revestimento que eu vou usar aqui, ele é um adesivo que nem um contact, tá? Ele chama Stick Fix, tá vendo? Um plástico adesivo rosa que eu comprei na Calunga. Tem outras cores também, se você quiser, tem outras padronagens, eu vou usar esse aqui. E eu vou só fazer então a montagem disso aqui. Como isso é um plástico adesivo, ele é um pouquinho mais difícil de montar. Primeiro eu vou botar um peso aqui em cima para eu conseguir deixar ele parado no lugar, sem ficar fechando, para eu conseguir marcar. Aí. Eu vou marcar então aqui primeiro 2 centímetros, só para eu saber mais ou menos onde que eu tenho que começar a colar, para não colar muito errado e chegar do outro lado e eu não conseguir finalizar, né, colar no final. Fica faltando pedaços, né? Então, pelo menos nesse princípio, eu prefiro marcar. Vou marcar em cima e embaixo também, não é tão necessário, mas só para eu ter mais ou menos uma ideia também. E não ficar muito diferente uma aba da outra. Aí antes de colar, o que eu faço? Eu sempre posiciono os papelões para ter certeza de que eu cortei o revestimento do tamanho certo, que não vai ficar faltando, tá? Então posiciono aqui. Aí eu vou marcar aqui já meio centímetro, que é o tamanho do meu gap. Coloco a minha lombada e faço a mesma coisa do outro lado, para ter certeza de que vai caber a outra capa sem problema. Ou se eu vou precisar ajustar alguma coisa aqui antes de colar. Aqui vai dar certinho, olha só. Quando eu colar aqui nas posições que eu marquei, ainda vai sobrar a aba suficiente aqui pro outro lado. Então eu calculei certinho, eu posso fazer essa cola então. Aí aqui, a primeira coisa que eu vou fazer é tirar um pedacinho para conseguir colar. Isso aqui funciona que nem um contact mesmo, né? Você vai ter que ir colando aos poucos, para não dar bolha, né, nem nada do tipo. Então eu vou tirar aqui uma primeira parte, só uma pontinha, para eu não ter problema aqui para colar. Aí olha só, quando eu puxo isso aqui, eu pego a marca também, né, a marcação tá no papel aqui, então quando eu puxo aqui, eu não consigo enxergar exatamente onde é que eu tenho que colar. Para me ajudar aqui a não colar muito fora dos 2 centímetros, para eu não ter problema depois, eu vou colocar um gabarito aqui. Vou usar um gabarito de MDF de 20 milímetros, né, 2 centímetros aqui na beiradinha. Ele vai grudar um pouquinho, obviamente, mas depois eu consigo tirar, é só para eu ter mais ou menos uma ideia. Eu nem preciso pregar ele com força, não, só colocar mais ou menos por cima para eu saber onde eu tenho que encaixar o meu papelão. Aí, ó, dessa forma eu consigo mais ou menos manter a marcação que eu tinha feito, certo? Lembrando também de alinhar mais ou menos com a marcação aqui de cima e de baixo, tá vendo? Aqui eu ainda consigo enxergar ela, então eu consigo alinhar mais ou menos para ele também não ficar torto nesse sentido. E agora que eu grudei um pedacinho, eu viro para eu conseguir fazer a cola do resto. Eu pego aqui por baixo com a minha mão, nessa parte aqui, nessa aba, para eu poder ir puxando aos poucos, e venho com a dobradeira aqui por cima para ir colando e tirando as bolhas. Então isso aqui vai ser feito bem devagarzinho, eu vou puxando aqui por trás com a minha mão, essa parte de trás do adesivo, e passando a dobradeira aqui para tirar qualquer tipo de bolha e grudar direitinho.
Tem que ter cuidado aqui para não puxar demais também quando chegar no final, porque a gente ainda tem que colar o resto do papelão, senão ele pode acabar colando aqui em cima da mesa e atrapalhando o processo, né? Então só até o limite aqui já tá bom. E aí eu vou virar para outro lado pra gente colocar o resto do papelão e continuar o processo da mesma forma, tá? Que eu vou puxar um pouquinho só para facilitar. Aí aqui eu tenho que colocar a lombada em 5 centímetros, né? Eu vou dar uma marcadinha aqui de caneta também, só para facilitar. Eu poderia ter feito isso aqui no princípio também, tá? Você pode fazer isso. Eu não tenho um espaçador de meio centímetro aqui, pelo menos eu não tô achando. Então eu vou marcar meio aqui, só fazer uma bolinha para eu saber onde que eu tenho que alinhar, tá? De um jeito que não vai passar pro outro lado, obviamente, não vai danificar o acabamento da minha capa. Pega minha lombada. Aí eu vou alinhar aqui, vou botar minha régua em cima para eu alinhar com o papelão. Aí aqui eu já vou até puxar para colar essa parte aqui, porque a lombada é mais tranquila, ela tem menos área, então a chance de dar bolha é menor. Mas eu viro aqui de qualquer forma para passar a dobradeira. E aí eu vou fazer a cola da última capa, puxar mais um pouquinho aqui para marcar mais 5 centímetros do gap. E colocar a beiradinha do papelão para poder ir puxando igual eu fiz na primeira capa. E aqui, olha só, o meu papel, ele já tá com uma dobra aqui que veio de fábrica, tá? Mas você consegue tirar isso aqui na hora que você vai puxando devagarzinho e vindo com a dobradeira, você consegue tirar isso aqui, desde que você faça devagar e preste atenção nessa parte, né? Nesse processo aqui, você consegue tirar essa bolha sem problemas. Agora eu vou colar as pontinhas e as abas maiores, igual a gente sempre faz. Aqui eu corto a diagonal, você pode simplesmente usar um fio de cabelo se você preferir, mas se você já acompanha aqui, você sabe que eu prefiro fazer dessa forma. Aí você faz da forma como você quiser. Agora vamos fazer o fechamento aqui com a guarda. Com uma folha A4 só eu não consigo fazer o fechamento, ela fica pequena, tá vendo? Fica faltando pedaço aqui nas laterais, né? Então eu vou fazer um remendo, igual eu sempre faço, vou fazer uma parte central aqui primeiro. Na altura eu tenho 21, então eu vou tirar aqui 6 milímetros, vou ficar com 20,4 na altura. E na largura eu vou pegar aqui mais ou menos uns 7 centímetros só para fechar essa parte central. Eu tenho aqui um pedaço de papel Color Plus, 180 gramas, essa cor aqui é a Cancún. Vou passar a cola aqui no centro da minha capa, sem chegar muito nas beiradas para não ficar aparecendo. E a beirada eu vou complementar com no próprio papel, tá? Eu sempre passo a cola direto no papelão ao invés de passar no papel, porque o papelão, por ser mais grosso, ele absorve menos a cola, então ele danifica menos, né? Enquanto o papel, sendo mais fino, ele absorve um pouco mais e absorve mais rápido, né? Então a chance de estragar mais rápido aqui, enquanto você tá passando a cola e fazendo esse processo aqui, é maior. Por isso que eu prefiro fazer dessa forma aqui. E aí, para a cola não ficar aparecendo no acabamento, né, não ficar as beiradinhas aparecendo que pode atrapalhar aqui, eu não chego até o final. Quando eu chego aqui mais ou menos, eu tiro um pouquinho com a mão mesmo antes de secar. E aí eu faço o complemento aqui no papel. Aí não tem problema porque você vai passar pouco, né? Eu vou pegar aqui uma folha de rascunho. E aí passando pouco e rápido, você não danifica, tá? Assim, é mais difícil. Então você pega aqui só na beiradinha para complementar. E aqui, ó, muito cuidado para não tirar essa folha do lugar, porque como você tá passando cola para fora, se você mover ela aqui, você pode acabar sujando o outro lado da folha, que é o lado que vai aparecer no caderno, né? Então toma cuidado com isso. Tenta não mover ela aqui e não encostar nas partes que estão com a cola sobrando. Aí eu pego isso aqui e viro na parte central aqui, onde eu já passei cola, só para finalizar. E esse processo aqui não pode demorar demais, porque senão as pontinhas, que é onde eu passei a cola no papel colorido, pode acabar dando alguma bolha, né, tá? E danificando um pouco mais. Então isso aqui é um pouquinho mais rápido e você já vem com a dobradeira e termina de fazer essa cola, para tirar qualquer bolha que tenha ficado nessa parte aqui onde você passou a cola no papel, tá?
E agora eu vou vir para fazer o fechamento com os outros lados, mas eu tenho que primeiro que cortar o papel aqui. A medida que eu vou pegar vai ser a partir da lateral aqui, do final da capa, até mais ou menos o final aqui. Deixa eu fazer uma marcação do final com a dobradeira, para eu saber onde é que tá. O final da capa, né? Aqui, ó. Aí eu vou pegar a medida aqui do início aqui, até mais ou menos o final, tá dando 14,4, menos 6 milímetros, igual eu fiz na outra dimensão aqui, daria 13,8, né? Então eu vou pegar 13,8 na lateral de cada um aqui, e na altura eu vou pegar os mesmos 20,4 que eu já tinha pegado aqui pro centro, né? Que é 6 milímetros a menos em relação à altura do caderno. Vou deixar isso aqui de lado por enquanto e vou colar os outros dois pedaços aqui pra gente finalizar esse acabamento aqui da guarda. Agora que tá fechado, eu vou virar aqui para marcar a lombada, onde é que ela tá, porque a gente precisa fazer agora a furação. E aí você marca com cuidado, principalmente se você estiver fazendo capa de papel ou alguma coisa assim que rasga com mais facilidade, para não correr o risco de você atravessar com a sua dobradeira, né? Então vai devagarzinho, só para você marcar realmente o limite da sua lombada. E qual vai ser a furação que a gente vai fazer aqui? Essa aqui seria a minha lombada de 2,5 por 20,8, igual a gente já calculou lá no princípio. Como que eu faço a furação disso aqui? Considerando que eu vou ter 4 bloquinhos, que é o que eu vou trabalhar, cada bloquinho tem 0,5, tá? De acordo com a medida que eu fiz na mesa, certo? Que eram 4 bloquinhos com 2 centímetros de altura no total, então cada um tem 0,5. Se a gente colocar os 4 bloquinhos aqui, ainda vai sobrar 0,25 para cada lado, né? Que é o meio centímetro que eu coloquei a mais. Se você não tiver colocado a mais, você não precisa preocupar com isso. Você pode simplesmente fazer o cálculo aqui no seu tamanho normal de lombada, no seu tamanho certinho. O meu seria mais ou menos isso aqui. Deixa eu aproximar para dar para entender. Os 4 bloquinhos, que é o que tá de azul, e mais 0,25 aqui de cada lado sobrando, que é o que eu coloquei a mais. Certo? Essas seriam as medidas. Para fazer o furo é feito no meio do bloquinho, certo? Então, a gente faria o furo aqui, correto? Deixa eu fazer uma linha aqui de outra cor, para a gente conseguir enxergar sem problemas. Então, seria no meio do bloquinho, em cada um dos bloquinhos aqui. Considerando que a gente tem 0,25 aqui no princípio e tem o meio do bloquinho aqui, metade de meio também seria 0,25, né? Então, o primeiro furo, a primeira linha aqui seria em 0,5. E a mesma coisa do lado de cá, também meio de um bloquinho mais meio do outro, que dá 0,5, e a mesma coisa em todos os outros. Então, na verdade, a distância que a gente teria aqui para fazer cada uma das linhas de furos são essas aqui. Pelo menos no meu caso, que eu estou trabalhando com o 0,5 a mais, e aí eu tenho 0,25 para cada lado. Se você não estiver trabalhando com esse 0,5 a mais, o seu vai estar dessa forma aqui. Deixa eu diminuir. Ele vai ficar desse jeito, certo? Então, a sua primeira distância aqui, ao invés de meio, vai ser 0,25, que é só a metade do bloquinho, certo? Então, o seu ficaria dessa forma se você estiver trabalhando com a sua medida certinha, tá? Só para vocês entenderem, o meu vai ser desse jeito aqui. E é assim que eu vou fazer as minhas fileiras de furo. Deixa eu tirar os bloquinhos aqui e vou só estender as fileiras de furo para a gente planejar aqui também os furos na vertical. Então, essas aqui são as minhas fileiras. E como que eu vou fazer os furos na vertical? O que eu quero fazer são duas colunas. É uma coluna menor em cada um dos lados e uma coluna maiorzona. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar aqui a partir do finalzinho, do início da capa, né? Eu vou pegar aqui 1 centímetro para fazer minha primeira fileira de furos. Então, eu só fiz um quadrado aqui para eu saber exatamente onde é que vai ser. Essa aqui vai ser minha primeira fileira de furos, tá? Depois, eu vou fazer uma segunda fileira a 3 centímetros de distância, tá? Isso aqui é totalmente arbitrário, à medida que eu quero trabalhar, você pode adaptar para o que você quiser. Vou fazer, então, uma segunda fileira aqui em 3 e vou fazer exatamente a mesma coisa do outro lado. Uma primeira de 1 aqui, a 1 centímetro do fim, e outra a 3 centímetros. Vou fazer desse jeito, que aí dessa forma eu vou ter uma coluna menorzinha aqui de cada lado e uma coluna central maior. Vocês vão entender isso aqui na hora que a gente estiver fazendo a costura efetivamente, certo?
Então, os meus furos, né, eu vou fazer bolinhas aqui para ficar mais fácil também de visualizar, eles vão ser feitos aqui nas interseções. E aí eu vou refazer esse gabarito aqui no papel para poder furar a capa. Você pode também fazer no computador, igual eu tô fazendo, né, e imprimir mesmo para usar. Como as medidas eram muito certinhas, né, eu não teria problema para marcar na mão, eu preferi fazer na mão mesmo para eu conseguir aproveitar uns restos de papel que eu tenho aqui e não ter que gastar tinta de impressora. Mas quando as minhas medidas são muito quebradas, eu acabo imprimindo, que eu acho mais fácil, tá? Então assim que vai ser minha furação, certo? Pegando os cálculos que a gente fez, eu fiz o meu gabarito aqui no papel, e aí eu vou alinhar ele com a capa, com a lombada que eu acabei de marcar, deixar o mais centralizado possível, para eu conseguir fazer a furação. Aí eu venho aqui e prendo com um binder clip e eu vou usar também uma proteção, igual eu sempre faço, para não correr o risco de marcar minha capa. Aí eu vou fazer a furação aqui na interseção. Eu vou pegar primeiro os furos centrais, que estão mais fáceis de furar, depois eu tiro o binder clip para poder furar os da beiradinha que estão tampados. Vou prender aqui de novo para não sair do lugar enquanto eu faço a mesma coisa do outro lado. Agora vamos furar o miolo para daí a gente passar para costura. Eu vou usar a furação da capa como parâmetro. Eu vou alinhar aqui o bloquinho com os furos, tanto na vertical, tá? Nesse sentido, quanto com os furos efetivamente. Faço uma pequena marcação pelo lado de fora. E aí eu pego essa primeira folha somente para poder fazer a furação. E aí, eu vou passar essa folha furada para a parte de dentro do bloquinho para usar isso aqui como guia para furar o restante. Vou prender aqui também com um binder clip para as folhas não saírem do lugar. Pela parte de dentro, fecho o bloquinho na minha mão e rotaciono o agulhão para atravessar. Você pode, obviamente, usar um berço de furo se você quiser e se você tiver para usar. Se não, você pode fazer dessa mesma forma que eu tô fazendo, que dá certo perfeitamente. O importante é só que você fure pela parte de dentro e não pela parte de fora, para que seus furos não saiam desencontrados, ok? Terminou de furar, pega essa folha, passa para fora e você vai fazer exatamente a mesma coisa com todos os outros bloquinhos. Agora vamos passar para costura com tudo furado. Qual que vai ser o esquema? A gente vai sempre costurar 2 bloquinhos ao mesmo tempo para fazer essa costura e eu vou usar 4 linhas diferentes, porque a gente vai costurar em 4 partes, tá? Então, eu peguei linhas aqui de cores mais ou menos parecidas, que eu acho que vai ficar legal. Você pode trabalhar com tudo de uma cor só, com 2 cores, né? Aí com 4, se você quiser trabalhar com cores um pouco mais diferentes uma das outras, né? Eu peguei mais ou menos aqui na mesma vibe para ficar legal. Mas você pode fazer da forma como você quiser, tá? No máximo aí 4 linhas, mas qualquer coisa entre 1 e 4, tá? Vou usar essas 4 aqui. Então, eu vou começar, acho que eu vou começar pela amarela. Vamos lá. A gente vai precisar de mais ou menos 3 vezes aqui a altura do bloquinho. E a gente vai costurar o primeiro com o terceiro e o segundo com o quarto. Então, vou deixar 2 aqui comigo e 2 de lado por enquanto. No primeiro bloquinho, vou sair aqui pela parte de dentro, no primeiro furo, e vou atravessar na capa no furo correspondente. Deixo um restinho de linha aqui. Puxou, ajustou aqui. E aí você vai cruzar direto pro terceiro, tá? Você vai sair aqui embaixo. Puxa, ajusta para ficar firme e aí você vai entrar também no furo correspondente no bloquinho, certo? Eu vou abrir aqui um pouquinho na parte de dentro só para ficar mais fácil. E vou entrar aqui no furo correspondente. Puxou? Agora que você tá nesse bloquinho, você vai atravessar pro outro lado, para esse próximo furo aqui, e sair também no furo correspondente na capa. Eu vou fazer em etapas aqui, porque tá meio solto ainda, então eu acho mais fácil, tá? Lembra de ir puxando o tempo inteiro para ajustar as linhas, para não ficar muito folgado. E agora eu vou sair aqui, nesse furo aqui, que é o terceiro do terceiro bloquinho. Bota o bloquinho no lugar. O primeiro, principalmente, vai estar bem bambo. E o segundo vai ajustando aí também. Vai puxando a linha para ele não ficar bambo demais. E agora que eu saí nesse de cá, eu vou voltar pro bloquinho de cima, também cruzando aqui. Puxo a linha para ajustar. Vou abrir aqui um pouquinho o furo na parte de dentro. E sair e entrar aqui.
Puxou para ajustar. Você vai sair no próximo furo aqui do lado, atravessando também na capa no furo correspondente. Aqui eu já vou tentar atravessar de uma vez, porque já tá um pouquinho mais preso, então é mais fácil. Lembra de sempre puxar as linhas, né, para elas irem ficando tensionadas, não ficarem frouxas demais, nem para os bloquinhos ficarem muito frouxos, né? E aí eu vou atravessar pro outro lado, para esse furo de cá. Aqui o furo tá um pouquinho fechado, então eu vou abrir ele pela parte de dentro. E antes de dar o nó aqui e finalizar, puxa todas as linhas para elas ficarem mais justinhas, né? E você ter um melhor acabamento final aqui do seu caderno. Aí aqui na parte de dentro eu vou dar o nó. Acabou que sobrou muita linha aqui, então vou usar 2,5 vezes para os próximos bloquinhos, tá? Eu vou passar aqui a pontinha embaixo para prender e vou fazer a mesma coisa com essa outra antes de cortar o excesso. E aí agora, nesses mesmos 2 bloquinhos, a gente vai fazer a outra metade das linhas. Por enquanto a gente tá desse jeito. Eu vou passar agora para laranja, então 2,5 vezes. Agora eu vou começar do terceiro bloquinho fazendo exatamente a mesma coisa, tá? Vamos sair aqui no primeiro furo, atravessar o furo correspondente da capa. Deixa um pedaço de linha. E aí você vai fazer o caminho oposto. Vai cruzar aqui pra cima. Na parte de dentro, atravessa pro outro lado. Cruza aqui pra parte de baixo, passando pro terceiro bloquinho. Volta pro furo anterior. E atravessa pro outro lado para fechar. Fechou? Aí você vai dar o nó. Aí agora a gente vai fazer exatamente a mesma coisa nos 2 outros bloquinhos, certo? Com as outras 2 linhas. Quando você acabar, seu caderno vai ficar dessa forma, com o X cruzado aqui nas 2 laterais e a parte central toda reta. Eu não gostei tanto assim dessa escolha de cores, no final das contas não ficou tão legal assim, talvez eu refaça depois. Então escolha bem as cores aí que você vai usar, se você vai usar tudo igual ou 2 cores, e se for 4 cores tem que ser cores bem parecidas, tá? Aqui desse jeito eu não gostei, então eu acho que eu vou refazer. Mas aí fica a dica então dessa nova padronagem de costura. Eu gostei bastante do resultado final da costura, eu só não gostei da mistura de cores que eu fiz aqui das linhas, achei que não ficou tão legal, não deu uma cara tão legal quanto eu achei que daria. Então eu sugiro aí que vocês usem no máximo 2 cores, ou então que sejam cores pelo menos um pouco mais próximas, né, de tonalidades bem mais próximas, que aí eu acho que ficaria legal fazer tipo um degradê assim, né, acho que funciona. Mas a minha ideia aqui não funcionou também, então eu acho que eu vou acabar refazendo a costura, deixando só com 2 cores, mas aí você teste de acordo com as linhas que você tiver aí. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui embaixo pra mim nos comentários, e se você também tem algum tipo de sugestão de costura ou vídeo que eu posso gravar aqui pro canal. E um recadinho para quem tiver interessado, as inscrições para minha próxima turma do curso completo estão abertas, elas vão fechar na sexta-feira, dá tempo ainda de você inscrever, se você estiver obviamente vendo esse vídeo em tempo hábil. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição para quem quiser, e se por um acaso você estiver vendo isso depois que as inscrições encerrarem, vai
ter também um link para você se inscrever para a próxima turma, né, para você ser avisado quando a próxima turma for abrir, então fica de olho. E para quem estiver interessado, essa é a última turma antes de eu aumentar o valor no ano que vem, então dá uma olhadinha lá, vê se você tem interesse, se você quer entrar e já se inscreve de uma vez para garantir no valor mais baixo. Mas por hoje é só, eu espero que vocês tenham gostado desse caderno e eu espero vocês no próximo vídeo.